Meus amados, eu quero convidá-los a fazermos a leitura do texto, que será o alvo da nossa meditação aqui neste culto. Convido os presentes a estar de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Se você quiser, onde você estiver, se você desejar e puder se colocar de pé para fazer a leitura conosco, nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4, aquela conhecida passagem que fala a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, nós faremos a leitura dos versos 1 a 18. Nos diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Capítulo 4, verso 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém. Mas por que Jesus sai de Jerusalém e vai para Samaria? Qual a razão? O que motivou essa descida do Senhor de Jerusalém para Samaria? Nós notamos isso claramente dos versos 1 a 3 que lemos, que houve em Jerusalém uma questão com os fariseus, que eles estavam dizendo que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João Batista. Então o Senhor Jesus decide deixar a Judeia e seguir para Galiléia, está aí no verso 3. Mas nós notamos que a partir daqui, o Senhor Jesus ele passa a cumprir uma agenda, ele passa a cumprir um compromisso que estava marcado para ele lá na cidade de Sicar. Por isso o verso 4, o apóstolo João escreve que era necessário atravessar a província de Samaria. Ou seja, Jesus precisava deixar a Judeia, que era a região onde ficava Jerusalém, e ele precisava seguir para a Galileia, que era a região litorânea. E então, haviam 3 rotas para o Senhor fazer isso. O Senhor poderia deixar Jerusalém e seguir pela costa, seguindo por um caminho que ele se desviaria de Samaria sem problema nenhum. Ele poderia seguir um segundo caminho que passava por uma região chamada Pérea. Mas havia um terceiro caminho, e foi este o caminho que Jesus ele escolheu. Este caminho
passava pelo centro, pelo meio da região de Samaria. E nós sabemos, por aquilo que João nos informa nesta passagem, que os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos. Portanto, um judeu passar por Samaria significava correr risco de vida. Havia um ódio, uma hostilidade terrível entre judeus e samaritanos. Mas o Santo Livro nos diz que era necessário, que era indispensável que o Senhor Jesus passasse por Samaria, e por isso que ele escolhe este caminho, e ele segue então por Samaria. E o verso 5 nos informa que Jesus chega a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Sicar é mencionada no Antigo Testamento sendo a cidade de Siquém. E o Senhor Jesus então sai da capital religiosa de Israel e vai exatamente para esta cidade que era povoada por pessoas imorais. E o Senhor faz isso, evidentemente, e por um propósito muito importante. Jesus tinha lá em Sicar um encontro marcado no local, dia e hora pré-estabelecidos na eternidade. Jesus tinha uma agenda a cumprir. Só que Jesus nos informa o verso 6, ele chega cansado à fonte de Jacó, ele se assenta ali por volta da hora sexta. E então surge uma mulher, veio uma mulher samaritana tirar água, nos informa aí o verso 7. O horário que Jesus chegou ali e se assentou lá do poço, era o horário mais improvável de aparecer alguém ali. Mas não foi a primeira vez que o Senhor Jesus ele se coloca em perigo por causa de uma alma. O Evangelho de Mateus nos informa que Jesus certa vez enfrentou um mar tempestuoso à noite por causa de uma alma. Uma alma. O Senhor Jesus vai até Sicar, uma longa caminhada, chega lá meio-dia cansado e sedento. E ele vai ali porque ele vai a Sicar para salvar uma mulher. E aqui está uma questão muito importante a respeito de salvação. A Bíblia sempre mostra a salvação nestes termos. Salvação é sempre Deus vindo em busca do pecador, nunca o pecador indo em busca de Deus. A graça de Deus sempre vem antes. Esta é a preocupação do nosso Deus. O nosso Deus nos conhece. O nosso Deus conhecia por nome e sabia todos os pecados de todas as pessoas daquela cidade. Porém, havia uma alma ali que Deus escolheu salvar naquele dia, ao meio-dia, junto daquele poço. Mas há razões muito importantes para essa mulher ter sido salva ali desta forma. Os versos 7 e 8 nos informam que nisto veio a mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Nós notamos que logo quando a mulher chega, o Senhor Jesus estabelece um ponto de contato com ela. O Senhor Jesus faz um pedido a ela, pede um favor a ela. O pedido era, dá-me de beber. E ele usa este método para se aproximar da mulher, porque esse é um dos métodos mais eficazes de se aproximar de alguém. Você quer se aproximar de uma pessoa, use esse método. Faça a ela um favor ou peça a ela um favor. Você estabelece um ponto de contato. Mas aqui nós vemos também a humildade do Senhor. O Senhor Jesus, aquele que tudo criou pelo seu poder, aquele que é o primogênito da criação, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que criou todas as fontes das águas, faz um humilde pedido a uma mulher. Dá-me de beber. Jesus aqui está se humilhando por causa de uma alma. Se humilhando para salvar uma alma pecadora. E o detalhe é que é nós observarmos qual foi a reação da mulher diante do pedido de Jesus. Se você olhar aí para o verso 9, você vai perceber que a mulher ela reage de um modo bastante duro, bastante ríspido com o Senhor.
A reação dela foi assim: então disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Veja, por que ela responde assim? Por que ela é tão grosseira, tão ríspida com o Senhor? Porque esta mulher, ela fora ao poço meio-dia exatamente porque ela não queria encontrar ninguém naquele poço. Ao meio-dia era o momento mais inoportuno dela encontrar alguém ali. Porém, ela não sabia que o próprio Senhor havia marcado o encontro com ela naquele dia. E, na verdade, essa era a razão. Além disso, havia essa intriga, este problema, este ódio entre os judeus e samaritanos. Havia entre eles uma questão racial. Por isso ela fica furiosa. Como, sendo tu judeu? Né? A gente pode até imaginar a cena, mentalizar a cena. A mulher vindo às escondidas, procurando saber se não havia ninguém no poço. E quando ela vem e vai tirar a água, ela percebe que tem alguém assentado ali ao lado do poço. Ela falou: era tudo o que eu não queria encontrar. Mas então, diante da palavra ríspida dessa mulher, Jesus lhe replica, fazendo a ela uma oferta. Por favor, veja o verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vê que o Senhor Jesus, ele vai direto à questão, ele vai direto ao ponto. O Senhor Jesus diz a ela: se você soubesse a bênção que Deus tem para você hoje aqui, se você ao menos imaginasse com quem é que você está falando, você queria me pedir e você receberia então a maior de todas as bênçãos. Jesus chama esta bênção, Jesus oferta a ela a água viva. O que é água viva? Água viva é a água que flui de uma fonte. É aquela água corrente que jorra de uma fonte. Aquilo é água viva. E a água viva, ela é colocada assim para contrastar com a água parada do poço. A água de um poço é uma água parada. Uma água que flui de uma fonte e corre, esta é água viva. Então o Senhor Jesus, ele oferece à mulher a água viva. E aqui está, irmãos, a oferta que só Jesus pode fazer. Jesus está oferecendo àquela mulher o elemento indispensável que produz no coração humano o novo nascimento. Você se lembra de Nicodemos? Na verdade digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, este não pode entrar no reino de Deus. A água que produz o novo nascimento, que produz a conversão, só Jesus pode dar. Foi o mesmo elemento. Mas qual é o sentido, o significado aqui? Em todas as culturas, água simboliza poder de limpeza, poder de purificação, poder de transformação, poder de saciar. Mas então nós notamos que diante da oferta do Senhor Jesus, acontece com a mulher samaritana a mesma coisa que aconteceu com Nicodemos. Ela tem dúvidas a respeito do que Jesus está de fato oferecendo. E você pode perceber nos versos 11 e 12 que o Senhor Jesus, ele é muito paciente com ela. Ela responde: Senhor, tu não tens com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Essa é a pergunta que ela está fazendo. Além disso, ela está perguntando: como o Senhor pode me oferecer algo assim? Se Jacó, que foi um dos patriarcas de Israel, tu é maior do que Jacó? Jacó nos deu este poço. Tu é maior do que ele? Pode nos dar algo melhor do que ele? E então Jesus demonstra uma grande paciência com esta mulher. E louvado seja Deus, irmãos. Isso é uma coisa que eu fico maravilhado ao ver a paciência que o Senhor tem com o pecador.
Olha como o Senhor explica. Preste atenção nos versos 13 e 14. Centre sua atenção neles. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Veja que a mulher ela vai ao poço meio-dia também, porque ela tinha uma necessidade biológica. Ela tinha sede. E o propósito dela ir ali ao poço é saciar a sua sede biológica. E ela buscava fazer isso sempre no poço de Jacó. Só que quando o Senhor começa a conversar com ela, isso acontece com todo pecador. Quando você começa a ouvir as palavras de Jesus, quando você começa a ouvir o ensinamento do Senhor, começa a aparecer em nós um outro tipo de sede, que não é a sede biológica. Jesus, ele diz: quem beber desta água, quem beber da água deste poço, desta água que Jacó deu, vai ter sede de novo. Ou seja, a água do poço produz apenas satisfação momentânea. A água do poço de Jacó não satisfaz para sempre. É preciso haver uma transformação para que o ser humano seja transformado. E é essa transformação que o Senhor Jesus nos diz por meio de símbolos no verso 14. Qual é a transformação que precisa acontecer? Espera um instante, preste atenção um pouquinho. É preciso transformar o seu poço numa fonte. O poço precisa virar uma fonte. Então preste atenção no que Jesus diz. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Veja, Jesus está dizendo que ele tem algo que verdadeiramente transforma, que verdadeiramente sacia, que verdadeiramente alimenta o coração, não só nesta vida, mas também na próxima. E que o que ele tem, nem os judeus, nem os samaritanos, nem nenhuma religião que existe sobre a terra pode dar. Só ele pode dar. Só ele pessoalmente pode dar. A água da vida, a água viva. Jesus está falando aqui sobre o novo nascimento, sobre a conversão, sobre a regeneração. É a água que Jesus dá que produz em nós esta enorme mudança. Por isso Jesus diz: a água que eu lhe der. É a água que Jesus dá que produz esse extraordinário milagre. Se você se lembra da pregação de ontem, você vai se lembrar disso. Quando é que o novo nascimento começa? Quando é que esta obra sobrenatural de transformação do coração começa? Quando o pecador se une ao Salvador. Você se lembra do que Paulo disse? Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aquele que se uniu a Jesus, este se torna então uma nova criatura. Mas aqui o Senhor nos mostra, porque ele está propondo à mulher exatamente esta mudança. Ele quer transformar o poço numa fonte. Basta que nós façamos uma analogia simples do poço para a fonte. O que é um poço? Um poço é construído pelo esforço humano. O poço simboliza aquilo que o homem faz por si mesmo para tentar satisfazer as suas necessidades. O poço ele é cavado com esforço e cada vez que o homem precisa satisfazer a sua necessidade, ele precisa empregar mais esforço. Nicodemos tinha um poço também. Qual era o poço de Nicodemos? Era a religião dele. O coração de Nicodemos buscava satisfação, buscava felicidade.
em altos cargos religiosos. Só que quanto mais Nicodemos se esforçava por seu poço, quanto mais água ele tirava, mais sede ele sentia. Por isso, o que acontece com Nicodemos? Ele vai a Jesus, porque ele está dizendo, eu não aguento mais. Eu me esforço tanto, eu faço tanto, e o meu coração não confia que eu estou salvo. Nicodemos tinha o poço dele. O poço de Nicodemos era a religião sem fundo. Qual era o poço da mulher samaritana? O poço da mulher samaritana era a vida imoral dela. Ela não buscava satisfação no poço da religião. O poço da mulher samaritana era aquele poço da satisfação e da felicidade através de novos relacionamentos. Ela achava que quanto mais disso ela buscasse, mais feliz ela seria, melhor seria a vida dela. Só que qual era o resultado final? Vergonha, frustração, desespero, sofrimento. Quanto mais o ser humano busca água no poço, seja da religião ou seja do pecado, mais sedento ele fica, mais necessitado ele fica. Mas agora Jesus oferece aquilo que pode mudar isso. Jesus oferece a água. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte. Ou seja, o propósito do Senhor é transformar o nosso poço numa fonte. Qual é o significado de fonte? Qual é o propósito de fonte? Fonte fala de uma provisão permanente. Fonte fala de uma fonte que jorra continuamente, em que não é necessário o esforço humano. Irmãos, a salvação, ela é realizada em nós pela graça de Deus, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Salvação não é por esforço nosso. Você percebe que esse era o poço de Nicodemos? Quanto mais ele tentava se esforçar para salvar, mais afundado ele ficava. Salvação é esta mudança da união do pecador com Cristo, e então ele toma da água que salva, e esta água limpa, purifica, transforma, sacia e transforma o coração dele numa fonte. O coração de Nicodemos buscava satisfação nas suas virtudes, nos seus títulos. Porém, isso nunca satisfaz alguém de verdade. Essa é a razão de Nicodemos ir à noite a Jesus. Ele foi à noite a Jesus porque simplesmente depois de tantos anos cavando poço, tirando água, você sabe o que é que Nicodemos não possuía? Certeza da vida eterna. É por isso que ele vai a Jesus à noite. Mas há um coração também que é parecido com o da mulher samaritana. Busca satisfação no pecado. Busca satisfação em relacionamentos. Mas em vez de felicidade, o que encontra? Decepção e vergonha. Irmãos, essa é a razão dessa mulher ter ido ao poço ao meio-dia. E essa é a razão dela viver sob o fardo da vergonha, do desprezo da sociedade, porque ela tinha um comportamento imoral. E por quê? Porque o coração dela era um poço. Um poço. É por isso que Jesus compara aqui o coração humano com o poço e com a fonte. O coração do homem natural é um poço. O coração do homem regenerado é uma fonte. Mas agora nós vamos perceber, a partir do verso 15, que a mulher samaritana ela toma consciência do que ela realmente precisa, assim como nós aqui hoje. Seu coração é um poço, é uma fonte. Você sabe agora o que você precisa. Veja então a reação da mulher samaritana ao descobrir o que ela finalmente precisava. Ela finalmente descobre o que ela mais precisa. Então ela diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede para vir aqui buscá-la. Agora, nós notamos que os papéis se invertem. Depois que ela ouviu a palavra de Jesus, quem se põe na posição de humilde e necessitada é a mulher. Agora ela percebeu o que Jesus está propondo a ela. Mas então ela pensa que para receber a água é só uma questão assim, de pedir e receber. Mas não é assim. O que essa mulher queria?
Ela queria a água que salva, mas ela queria esta salvação para continuar vivendo como ela sempre viveu. Porém, o Senhor Jesus agora diz para ela, não é assim. Não é tão simples. Não é tão fácil. Jesus quer nos informar aqui a respeito de uma importante lição que nós nunca devemos nos esquecer. Você quer ter seu coração transformado? Você quer que o seu poço vire uma fonte? Antes você precisa se arrepender. Jesus agora chama a mulher ao arrependimento. Olha aí o verso 16. Disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Por que Jesus faz menção ao marido? Jesus agora lembra ela da vida imoral que ela estava vivendo. Jesus agora toca na ferida dela. Essa era a causa dela estar no poço ao meio-dia. Ela estava com vergonha. Ela estava sendo desprezada pela sociedade. Jesus disse, você quer a água? Quero, então traz o marido. Apresente aqui o seu pecado. Mas é nesse momento que a mulher samaritana ela percebe que ela estava diante de alguém que a conhecia muito mais do que ela imaginava. Pois o salmista Davi disse, Senhor, tu me sondas, me conheces. Conhece o meu assentar e o meu levantar. Antes que saia, Senhor, uma palavra da minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conhece. A mulher samaritana estava diante daquele a quem Davi escreveu no Salmo 139. Ela percebe que ela não teria como esconder dele a sua vida imoral. Então Jesus mostra que antes de um pecador beber da água da vida, ser limpo, purificado e se tornar a habitação do Espírito Santo, este pecador precisa ter convicção do próprio pecado. Antes do novo nascimento, meu amado, antes da transformação do seu coração, antes de um poço vir à fonte, é preciso se arrepender do seu pecado. Não há salvação sem arrependimento. É essa consciência da completa miséria e perdição do pecador que faz com que o pecador finalmente perceba o quanto ele precisa de Cristo. Ninguém, na verdade, está ou estará apto a compreender a grande necessidade, a ardente necessidade da companhia de Cristo, sem antes ver quão repugnantes são seus pecados aos olhos de Deus. A mensagem aqui para ela é a seguinte, vai e chama teu marido e vem cá. Jesus está dizendo para ela, sem marido, sem água. Sem trazer seu marido aqui, não há transformação. Sem você expor as coisas que você está escondendo, seu coração jamais mudará. Você quer entrar no céu? Não fique achando que você pode esconder seus pecados de Deus. Você está dentro de um banheiro de porta fechada, os olhos de Deus estão sobre você lá. Você está num lugar longe de todo mundo, seus pais não estão vendo, os olhos de Deus estão te vendo. Ah, eu estou sozinho em casa. Deus está te vendo. Nunca ficamos um segundo sequer sozinhos de fato. Não podemos nos esconder do olhar de Deus. Sem marido, sem água. Sem arrependimento, também sem novo nascimento. Não há novo nascimento sem arrependimento. Essa é a causa de muitos corações não terem as marcas da regeneração. Porque, na verdade, nunca se arrependeram, nunca abandonaram seus pecados para se voltar ao Senhor. Mas então note como a maioria das pessoas se comporta como ela. Está aí no verso 17. O que ela tenta fazer? Ela tenta esconder os seus pecados. Ela diz assim, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Não tenho marido. A mulher, na verdade, ela dá para o Senhor uma resposta incompleta, porque, na verdade, ela não tinha marido. Ela estava agora vivendo um tipo o que seria aqui na nossa sociedade, no nosso tempo, um tipo de união estável. Ela estava morando com o homem sem se casar com ele. Só que nós notamos
que a resposta, a razão dela dizer que não tinha marido, era que ela queria voltar para a escuridão e esconder o seu próprio pecado. Ela não queria mais falar sobre isso. E a gente nota que verdadeiramente é bem assim que o pecador se comporta. Quando a palavra de Deus toca em alguma área da vida que incomoda, a tendência do pecador é tentar se esquivar. Porém, o Senhor vai lá e espreme a ferida, dizendo, no verso 18, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. O que o Senhor Jesus está dizendo a respeito do passado obscuro dessa mulher? Por 5 vezes ela foi rejeitada por 5 maridos. Era uma mulher rejeitada pelos maridos. Casou a primeira vez, o marido rejeitou. Casou a segunda vez, o marido rejeitou. E assim até o 5º marido. Por isso ela decidiu, eu não vou casar mais, vou viver agora de um jeito mais tranquilo, não quero mais compromisso. Porém, como é que o Senhor Jesus diz que é viver esse tipo de compromisso aqui? Qual o nome que a Bíblia dá? Já tiver 5 maridos, o que você tem agora não é teu marido, não. O que o Senhor Jesus quer nos informar aqui? Que a razão dela ter sido abandonada 5 vezes não é desculpa do pecado que ela está cometendo agora. Esse é um erro do pecador. O pecador, ele acha que se ele encontrar uma desculpa para fazer o que ele está fazendo, não é pecado. Irmãos, pecado é sempre pecado, ainda que alguém tente desculpar o seu pecado. Se a Bíblia descreve que tal comportamento é pecado, ele é pecado. Só que quem procura encontrar desculpa esfarrapada para o pecado, não vai se livrar das chamas eternas. E por que não? Porque para nascer de novo, tem que apresentar o marido. Tem que apresentar o seu pecado. E então, no verso seguinte, a mulher reconhece que Jesus é um profeta. Você quer reconhecer um profeta? Sabe o que um profeta sempre fez? Sempre, em todos os tempos em que houve profeta sobre a terra, um profeta vai lá e sempre revela o pecado. Um profeta nunca foi um profeta que ficava adivinhando coisas do coração das pessoas. Um profeta é aquele que vai e fala, aponta o pecado. Por isso ela reconheceu Jesus como profeta. Mas então, nós notamos que subitamente, dos versos 20 até o verso 24, a mulher muda de assunto. O assunto começou a se tornar incômodo. Nós não vamos abordar essa parte dos versos 20 a 24, eu quero partir já para a parte final. Só que dos versos 20 a 24, nós notamos que a mulher muda subitamente de assunto. Por que ela muda de assunto? Ela quer se esquivar do assunto do pecado. O pecador, ele quer ir para o céu junto com os seus malditos pecados. Só que o Senhor Jesus está deixando muito claro. Isso é absolutamente impossível. Você quer a água que Jesus pode te dar? Deixe seus pecados aí e vá a Cristo. A mulher tenta sair pela tangente, começando a falar do lugar de adoração. Mas vamos aqui para o final, versos 25 e 26, por favor. A mulher responde, depois da resposta de Jesus a respeito dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito e verdade, ela responde assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, anunciará todas as coisas. E disse Jesus, eu sou eu que falo contigo, louvado seja Deus. Veja que interessante. Embora o Senhor tenha descortinado aos olhos delas todos os pecados do passado, os 5 maridos, a situação atual dela com o 6º marido, que nem marido era, ainda não reconhece que Jesus é o Messias. Ela ainda, depois de tudo que o Senhor Jesus falou a ela,
de ouvir as palavras de vida eterna da boca do próprio Senhor, de receber a oferta dele em pessoa, ela ainda não crê que ele é o Cristo, o Messias. E então o Senhor Jesus diz a ela: eu sou, eu que falo contigo. Porque Jesus teve que dizer a ela que ele é o Senhor, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Para nos ensinar, meus irmãos, que conhecer e crer verdadeiramente quem é o Senhor Jesus, isso não é uma coisa que a mente humana pode fazer por si mesma. Saber quem é o Senhor Jesus e confiar nele, conhecendo suas credenciais eternas, conhecendo que ele é o Filho eterno de Deus, que veio ao mundo para nos resgatar, não é obra do intelecto. Não é algo que o homem pode descobrir por si mesmo. Tanto que, certa vez o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizes que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue, Pedro. Você não descobriu isso porque alguém te contou ou porque você descobriu isso pelo seu próprio intelecto. Foi o Pai que te revelou. Irmão, salvação do começo ao fim é a obra da graça de Deus. Conhecer quem é Jesus, crer, é a obra da graça de Deus. E esta graça foi revelada a esta mulher lá naquele dia, tal como é revelada a todos os pecadores hoje, quando o evangelho de Deus é pregado e o pecador recebe então a ajuda de Deus para que ele compreenda estas coisas. Mas então, nós somos informados também no verso 28, que depois que Jesus disse isso, chegaram os demais discípulos, e enquanto Jesus conversava com os discípulos, observe a atitude da mulher, verso 28. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo. Vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O verso 28 nos mostra um detalhe interessante, que às vezes uma leitura descuidada não nos permite perceber. Mas a mulher samaritana mudou. Essa mulher mudou. Depois que Jesus anuncia quem ele é, a mulher muda. Isso para nos informar o seguinte, irmão. Como é que o milagre aconteceu na vida dela? Como é que o coração dessa mulher foi transformado? Não é possível saber. Como é que acontece isso? Como que uma pessoa, ela entende, ouve a palavra de Deus e o coração dela é mudado sobrenaturalmente? Como que acontece isso? Nós não sabemos como, não conseguimos perceber como. Como que o coração de Nicodemos foi mudado? Nós sabemos que no final, quando o Senhor Jesus morre na cruz, ele vai com José de Arimateia e se expõe publicamente para retirar o corpo de Jesus da cruz e o sepultá-lo. Como que acontece essa obra no coração do homem? Não é possível explicar. Mas uma coisa é possível. É possível ver as marcas do novo nascimento no coração de alguém que nasceu de novo. Qual é a marca aí? A mulher deixou o seu cântaro. Todos os que nasceram de novo, eles deixam sua antiga vida para trás. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo agora se fez novo. A mulher deixou o cântaro. Note que todas as pessoas que nasceram de novo na Bíblia deixaram alguma coisa. Você lembra do cego Bartimeu? O que Bartimeu deixou? Bartimeu deixou a capa para ir ter com Jesus. Você se lembra dos discípulos lá no Mar da Galileia? Eles deixaram as redes para seguir Jesus. Você se lembra de Levi?
escritor do Evangelho de Mateus, quando Jesus olha para ele, ele está na coletoria, o que Levi abandonou? Ele abandonou a coletoria para seguir a Jesus. Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles em que houve esta obra sobrenatural no coração, abandonaram a velha vida, as coisas velhas passaram. A mulher samaritana, depois que o coração dela foi mudado, o que eu estou fazendo com esse cântaro na minha mão? Eu vou deixar ele aqui. Isso não me serve mais. Eu não preciso mais disso. Não é que eu não quero mais. Não é. Eu não preciso mais. Isso não faz mais parte da minha vida. É a mesma coisa de um homem convertido entrar dentro de um bar. Não faz mais parte. Ele não se sente mais parte daquilo. Aquilo não traz nenhum prazer para ele. A mulher deixou o cântaro, como Bartimeu deixou a capa, e como todas as pessoas salvas na Bíblia deixaram algo para trás. Mas agora eis a pergunta para nós. O que foi que nós deixamos? Quais foram as coisas velhas que ficaram para trás para nós? São evidências do novo nascimento. Foram tão poucas que eu nem me lembro. As coisas velhas não ficaram para trás. Todas as coisas velhas ficam para trás, não só algumas. A velha vida fica para trás. E agora é uma nova vida. Esse deixar do cântaro é uma evidência de que a vida desta mulher mudou. O coração dela não era mais um poço. O coração dela agora era uma fonte. E como é que nós podemos provar que o coração dessa mulher se tornou uma fonte agora? Ela corre para a cidade para anunciar a Jesus. Veja que o coração dela se torna uma fonte. Mas por que os homens acreditaram nela lá na cidade? Ela não era uma pessoa imoral? Ela não era uma pessoa envergonhada? Ela não estava no poço porque morria de vergonha das pessoas lá da cidade? O que aconteceu com a vergonha dela, com os pecados dela? O que aconteceu com o passado dela? Ela foi perdoada, irmãos. Ela foi lavada, ela foi redimida, ela foi transformada. Porque quando ela deixou o pecado, ela se uniu a Cristo, recebeu a água e o coração dela foi transformado. Ela não tinha mais vergonha. Observe a atitude desta mulher e se comporte como ela. Ela recebeu a oferta, é a mesma oferta que é te dada aqui agora. É o mesmo Jesus. Todas as vezes que a palavra dele é dita, ele está fazendo esta oferta. E a oferta dele é esta: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a oferta. A mulher teve dúvidas. O Senhor esclareceu. Ela hesitou, ela tentou se desviar, o Senhor foi paciente com ela. Mas por fim, ela deixou a antiga vida, foi subitamente transformada. O Espírito Santo foi e transformou o coração dela. Essa é uma pessoa que nasceu de novo. O novo nascimento aconteceu de modo súbito e sobrenatural. E mudou essa mulher de um poço para uma fonte. A mulher que era imoral, que vivia envergonhada, ela se arrepende, é perdoada. E depois de salva, ela se torna uma anunciadora do Evangelho. Por onde ela passa, a fonte jorra para a vida eterna. Irmãos, e não é sem razão que a história dela se entrelaça com a de Nicodemos. Veja que coisa maravilhosa. Um homem e uma mulher recebem oferta do novo nascimento, a água para transformar o coração e se tornar a habitação do Espírito Santo. O que a Bíblia está nos ensinando? Que tanto o homem quanto a mulher precisam nascer de novo. Tanto um judeu quanto uma samaritana. Não importa de que nacionalidade, que povo, raça. Todos precisam nascer de novo. Tanto
aqueles que têm vergonha de se encontrar com Jesus à noite, quanto aqueles que vão se encontrar ao meio-dia, precisam igualmente nascer de novo. Não importa se o homem seja sábio como Nicodemos ou ignorante quanto essa mulher, é preciso nascer de novo. Não importa se o homem é religioso ou não religioso, para entrar no céu ele precisa nascer de novo. Não importa se a pessoa é honrada ou desonrada, todos os dois precisam nascer de novo. Você entende? Será que agora, finalmente, nós podemos encerrar o nosso culto com todos entendendo a mesma coisa? Quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Mas preste atenção. Para Nicodemos, a regeneração aconteceu de um modo mais lento. Foi. Nicodemos saiu da conversa dele com Jesus, ainda tendo dúvidas, e não é mostrado que o coração de Nicodemos é mudado ali na hora. Porém, tempos depois, é mostrado um Nicodemos transformado lá para retirar o corpo do Senhor da cruz. Você entende? Porém, há pessoas que o novo nascimento acontece de modo súbito, como dessa mulher, abrupto. E essa é a verdade que o Evangelho nos ensina. Por isso que o Evangelho coloca Nicodemos e a mulher samaritana lado a lado, para nos mostrar e nos provar por meio da palavra, e de um modo muito simples, de que ninguém será salvo sem antes ser regenerado. Encontre, meu irmão, essas provas em você. Se não existem essas provas, só pode haver uma razão: quer esconder o pecado. Ninguém pode ser salvo fazendo isso. Por isso eu te convido agora. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que te ajude. Jesus é paciente. Ele é benigno, Ele é misericordioso. Ele te conhece. Ele te sonda e te conhece. Não tem como você esconder nada. Entenda isso por fim. Para que o poço seja mudado em fonte, e essa fonte comece a jorrar em você ainda hoje. Ó Senhor Jesus, a Ti adoramos nesta tarde e bendizemos a Ti, ó nosso Salvador, por Tuas tão benditas palavras. Senhor, quão fáceis são de serem entendidas, mas Senhor, é certo, e Tu bem sabes, que é difícil de um pecador atendê-las, porque o pecador é agarrado aos seus pecados. Mas Tu, Senhor, que és todo paciente, benigno, é amigo dos pecadores. Tu és aquele que ajuda os pecadores. Ajuda-nos a todos nós, Senhor. Olha, meu Deus, sonda os nossos corações, nossas mentes. Vê se há, Senhor, algum caminho mau. Se por acaso, Senhor, não deixamos escondidos dentro de nós algum pecado escondido, algo, Senhor, que ainda não expomos, não confessamos, não nos arrependemos, tem misericórdia, Mestre. Nos ajude, ó Senhor, para que nós todos possamos encontrar estas marcas do verdadeiro arrependimento e da salvação. Possamos, Senhor, caminhar agora confiantemente, jorrando como uma fonte que jorra para a vida eterna. E que cada uma destas pessoas, Senhor, se transformem em corações regenerados, em almas em que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus habite em cada uma delas. Abençoa, Senhor, meus filhos, minha mulher, abençoa os meus irmãos, abençoa a minha própria vida, Senhor. Lembra de nós, nos ajude, porque o tempo está acabando. Nos abençoe, meu Deus, para que possamos ser convictos de que somos verdadeiramente almas regeneradas, transformadas, e que todos nós possamos dizer: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Te damos glórias e louvores, Senhor, por Tua vinda a este mundo para nos resgatar, e assim Te adoramos, para a Tua glória. Amém. O novo nascimento é, sem dúvida alguma, a maior, mais urgente e mais importante questão da nossa vida.
Que você passe esta semana e o resto dos seus dias meditando sobre isso. E que Deus